Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Valéria, eu tenho 40 anos, eu estou na presença do Senhor há mais ou menos 5 anos. E hoje eu vim contar um pouco da minha história, né? Um pouco do meu testemunho, porque eu já tinha essa vontade, eu já tinha essa necessidade de contar aquilo que Deus ele tem feito na minha vida, né? Porque eu acredito que quando Deus faz algo, não é para ficar só para nós, né? Não é para que a gente guarde as 7 chaves, né? Deus, ele quando transforma uma vida, ele quer fazer a partir daquilo que ele fez, né? Na vida da pessoa. Ele quer trabalhar aquilo na vida de outras pessoas, porque talvez o meu testemunho seja parecido com aquilo que você está passando hoje, com o que o seu filho está passando hoje. Eu não sei, há muito tempo eu queria falar, mas eu tinha receio, tinha medo de críticas e Deus ele tem curado, Deus ele tem consertado, né, a minha forma de enxergar e ver as coisas. E eu venho aqui com muito respeito, primeiramente, e não desejo atacar ninguém. Eu vou falar de algo meu, da minha vida, né, de algo que Deus tem feito na minha vida. Tinha até esquecido. Eu tô com um holter, não é nada sobre doença que eu vou falar, né? Estou também passando, atravessando um processo de, assim, de descoberta de algumas coisas, questões de saúde, mas que a gente vai tratando na fé, colocando Deus sempre à frente. Então, eu estou aqui hoje com o holter, né? Aqui para medir os batimentos do meu coração. Mas não tenho fé em Deus que eu já venci mais uma batalha. Enfim, eu quero falar um pouco sobre aquilo que Deus ele tem feito na minha vida, né? Deus ele é muito bom e eu agradeço a ele pela oportunidade de estar aqui hoje, de estar compartilhando um pouco daquilo que ele tem feito. Como eu disse, há 5 anos na presença do Senhor, mas a minha história não começa aqui, ela começa lá atrás. Começa com uma mãe de joelhos, orando 15 anos pela sua filha. 15 anos que eu vivi na homossexualidade. 15 anos que minha mãe orou por mim para que eu viesse para a presença do Senhor, né? A minha história começa ali na adolescência. Aos 12 anos eu tive uma perda de um pai ausente, em vida, mas ausente. Ele foi embora de casa, ele traiu a minha mãe na frente de todos nós, ele mentiu e deixou a minha mãe com 4 filhos. E foi embora. Então nós passamos, nos privamos, né? Fomos privados de algumas coisas que eram básicas para a nossa necessidade. Mas Deus, ele é bom e ele nunca deixou faltar, né? A minha mãe sempre foi batalhadora, sempre correu atrás, sempre lutou. E conseguiu nos sustentar com grandeza, com honra, com dignidade, né? E nós ficamos sendo conduzidos apenas por ela. E ela também fez o que ela podia fazer, ela não tinha uma firmeza que o pai, a figura masculina, tem, né? Ela não tinha, então ela fez o que era melhor para ela, o que ela achou que era melhor para nós, na verdade, né? E ali eu fui vivendo, aos meus 12 anos, na sexta série eu era uma pessoa muito tímida, eu não falava com ninguém, e eu tinha um vizinho, e esse vizinho se aproveitou de algumas carências que eu tinha, necessidades básicas de vestimenta, talvez de comer algo, né, diferente. Eu fui iludida achando que eu adentraria a casa dele apenas para ajudar ele em alguma tarefa, e ele me assediou, né? E eu fui, né? Ele entrou em vias de fato. E ali aconteceu o primeiro. E eu falo isso hoje sem chorar, porque foi algo que Deus me curou, né?
Só Deus mesmo pra segurar as nossas mãos, porque é algo que fica marcado, né? A gente leva pra nossa vida, a gente entra na nossa vida adulta com marcas, com traumas, que só Deus ele pode restaurar. Então, não foi só uma vez, aconteceram algumas outras vezes e eu é difícil a gente ver as lembranças vêm vindo, né? Mas eu ali acho que dentro de mim algo morreu, né? Eu namorei com alguns meninos ainda, depois dos meus 15 anos. Namorei com alguns meninos. Mas não deu certo. Não deu certo não por minha causa, porque até então aquilo ainda não tinha. Me fez mal, né? Porém, não. Ainda não tinha me paralisado totalmente, mas nessa trajetória eu encontrei um namorado que também também me traiu, assim como minha mãe tinha sido traída, com um garoto de programa. E eu peguei no celular dele. Depois antes disso, eu tinha namorado também um rapaz que, por poucas coisas, por não obedecê-lo, estar na hora que ele queria na minha casa, ele terminou comigo porque ele queria que fosse do jeito dele, que eu estivesse na minha casa quando ele chegasse do trabalho e eu tinha ido tomar um sorvete com uma amiga. Então, eu tive experiências ruins na minha vida, amorosa, e na paternidade com o meu pai, né? Eu tive uma experiência ruim também. E aquilo me traumatizou. E aí, com os meus 20 anos, e aí na escola eu era uma pessoa extremamente tímida, fechada. Eu não conversava com quase ninguém. E mesmo assim eu ainda era do grupinho ali de pessoas que eram ali descolados, né, digamos. Porque eu tinha algo a oferecer. Eu jogava muito bem, modéstia à parte, jogava handball muito bem, jogava futebol muito bem. Eu fui criada solta na rua, no meio dos meninos, jogando bola, né? Então, eu tinha algo a oferecer ali. Então, em troca do que eu tinha a oferecer, eu tinha a amizade deles, né? E, pois bem, chega nos meus 20 anos, eu estava com esse rapaz que me traiu ali. E desiludida, eu comecei a buscar já uma solução e eu entrei num aplicativo. Naquela época era um aplicativo que a operadora tinha, né? Que era por SMS, por mensagem de texto, né? Eu tenho 40 anos, então é bem antigo o que eu tô falando. Então eu conheci lá uma menina, nós começamos a nos relacionar e assim começou a minha trajetória. Eu comecei a me relacionar com mulheres e cada mulher que eu me relacionava eu trazia pra dentro da minha casa, né? E ontem eu estava falando com a pastora lá da minha igreja. Nossa igreja é uma igreja em células e sexta-feira é dia de célula. Eu estava falando com ela e eu falei, pastora, eu lembro exatamente como o diabo ele me seduziu. Eu lembro exatamente como foi. Eu com uma dessas garotas eu estava trabalhando e eu já não vinha mais em casa, né? Eu já não vinha mais na minha casa, ela morava num lugar muito distante, aqui em São Paulo. E eu ia sempre pra casa dela. E quando eu fui ver, as minhas roupas todas já estavam lá. E eu era feminina, eu me vestia como uma menina normal da minha idade, né? Porém, eu lembro exatamente o dia que aconteceu. Ela falou assim pra mim que ela me achava mais bonita, talvez, se eu mudasse o meu estilo. E um belo dia, era um domingo e a gente
ia vir aqui na minha casa visitar a minha mãe. E nós descemos a rua, entramos numa loja. Ela pegou uma bermuda, ela pegou uma camiseta, ela pegou um boné e falou assim: vai lá experimentar. E eu